Bom, então agora a gente entende como que a gente consegue agora manipular, fazer operações matemáticas, como a gente guarda esses variáveis, como que a gente lê do usuário, como que a gente faz já um monte de coisa. E agora não estaria completo se a gente não aprendesse sobre comparação ou como comparar valores para que a gente possa mais para frente com o nosso programa tomar decisões. Olha só para onde que a gente está caminhando, beleza? Então, como que a gente pode realizar comparações de dois ou mais valores? Veja, as comparações ou os operadores de comparação são atualmente igual, diferente, menor, menor igual, maior e maior igual, beleza? De modo que, novamente, como a gente não tem essa grafia aqui no teclado, e também não ficaria nada prático ter 500 telas aqui no teclado, a linguagem de programação ou o programa, ele converte isso para isso daqui. De modo que igual são dois iguais, beleza? Igual, igual. Diferente é exclamação igual, menor é o próprio menor do teclado, menor igual, maior e maior igual, beleza? Então precisa ficar bastante atento a essa grafia, porque nós aprendemos desse jeito, só que aqui na programação a gente escreve desse lado direito, fechou? E como que isso acontece? A gente vai colocar um valor, o operador e o outro valor que a gente queira comparar. Nesse caso aqui, essa operação ela vai retornar true ou false, de modo que se 10 se eu comparar aqui 10 menor que 20, então se 10 é menor que 20, ele vai retornar true, beleza? Se 10 for igual a 20, ele vai retornar, nesse caso aqui, false, ele retornaria true se fosse 10 igual a 10. Esse outro caso aqui, 10 diferente de 20, beleza? Ou seja, 10 não é igual a 20. Bacana? Como que isso ficaria aqui no JavaScript? A gente poderia fazer dessa forma: 10 igual a 10, 10 diferente de 10, 10 menor a 10, menor igual, maior, maior igual, e um outro valor aqui maior que 10, 10 menor que 20. É bem tranquilo, você pode abrir o seu console e colocar, por exemplo, 10 menor que 0, ele vai retornar true ou false pra gente. Você pode colocar isso dentro de um alert, por exemplo, 1 igual a 0, por exemplo, que ele vai retornar false ou true, 1 igual a 1, ele vai retornar true. Então, assim, não tem muito segredo. Basta você entender essa dinâmica e sacar o que cada operador de comparação faz, que no caso já seria autoexplicativo. Mas como que eu consigo comparar textos? Sim, dá pra gente comparar textos, ok? Para comparação de textos, você lembra que textos a gente coloca isso entre aspas, pode ser simples ou dupla, e a gente pode fazer desse jeito. Nesse caso aqui eu posso comparar isso com isso, beleza? Isso aqui retorna true, mas atenção, Felipe, por exemplo, com F minúsculo, ele é diferente de Felipe com F maiúsculo. E tem outra coisa legal também, que eu acho bem legal aqui, coisa de nerds, né? Que eu posso comparar com o operador de menor, beleza? Letras, por exemplo. Então, eu posso falar assim que o A, ele é menor que B. Nesse caso aqui, ele retorna true. Por quê? Porque lá no alfabeto, o A, ele vem antes do B. Então, se eu colocar aqui A menor que Z, ainda retorna true, beleza? Desse outro modo aqui, ele retorna false, beleza? Porque ele está invertido. Bacana? E mais, eu ainda posso gravar isso em variáveis. Dessa forma, eu coloco aqui A, atribuo 10 para ela, B, atribuo 20 para ela, e eu posso depois realizar essa comparação. Veja que existe ainda uma confusão dos iniciantes quando a gente fala sobre isso daqui. Eu vou colocar aqui var A igual a 10, var B igual a 20, tá certo? E a gente fez assim, A menor que B, ele retornou true, tá? Só que tome cuidado porque no JavaScript, em toda a maioria das linguagens de programação, esse igual aqui sozinho significa atribuição, ou seja, eu pego esse valor que eu tenho aqui e guardo na memória aqui, beleza? A comparação de igualdade são dois iguais. Então, se eu colocar aqui, ó, A igual a B, ele vai dar esse problema, olha só, que o A se torna B, ou seja, o A que era 10 agora é 20, beleza? Então toma muito cuidado com isso. Vou redeclarar aqui o A para ela ganhar valor de novo e eu vou ter que colocar assim, se eu quiser comparar a igualdade, A 2 iguais a B, beleza? Ou seja, 10 é diferente de B. Tome muito cuidado para não fazer isso daqui, tá certo? Para não colocar apenas um igual, porque esse igual significa atribuição e no momento que você colocar essa atribuição, a variável passa a ter outro valor, tá bom? Fica bastante atento com isso, porque isso vale não só
para números, mas também vale para textos. Fechou? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.